Aleluia. Então põe a mão no seu coração. Quero orar com você por um instante. Quero abençoar você. E você vai orar pedindo para o Senhor revelação em tudo que vai ser aqui hoje compartilhado. Amém? Feche seus olhos. Comece a orar agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, recebemos hoje a sua palavra para nos instruir, nos direcionar, alinhar, ó Deus, o nosso coração ao seu, para vivermos plenamente o mover do Senhor. Tudo que o Senhor está fazendo e quer fazer, nós desfrutaremos, testemunharemos em uma só voz, num só coração, em unidade, testemunhando favor multiplicado do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para compartilhar com você hoje é um ajuste. Um ajuste. Você sabe, ajustes são importantes. Por quê? Porque quando você leva o carro para revisão, você vai consertar alguma coisa que está quebrada, mas você também vai prevenir, né, e já ali fazer realmente uma revisão, prevenindo que não quebre algo com você. Né? Agora a gente está numa nova dispensação aqui, porque como igreja agora e como vinha, né, ministérios, fizemos a aquisição de um avião. Então olha que bênção, porque agora a gente está em outro patamar. Agora a gente conversa agora de manutenção de avião. E você sabe, manutenção de avião é diferente de tudo que você imagina. Você sabe. É diferente de tudo. Por quê? Porque não tem a ver com você corrigir nada que está quebrado. Porque não pode quebrar. Não pode. Então você vai prevenir e corrigir a possibilidade de quebrar. Isso é muito, muito poderoso, porque espiritualmente falando, tem uma aplicação muito grande para a nossa vida. A maioria de nós espera as coisas chegar num nível assim, muito, muito ruim para sentar para tratar. Né? A tendência nossa do ser humano, principalmente homens, eu falo mais por homens porque a única vida que eu vivi até hoje, ela é 100% masculina, aleluia. Sou macho, como diz o outro, nunca vivi uma vida feminina para saber como que mulher lida com as coisas. E todo esforço enlouquecido que eu já fiz de tentar entender, eu já larguei de mão também. Então a única vida que eu vivi é uma vida masculina. Eu posso falar como homem. A tendência é sempre assim, de fingir que não viu, de jogar para debaixo do tapete. Por quê? Porque a preguiça monumental de ter que sentar, tratar, conversar, corrigir, isso daí é trabalhoso. Mas quando você vai mexer com a manutenção de um avião, né, você vê que não pode esperar dar problema. Não pode fingir que não viu. Não, eu ouvi um barulhinho aqui, acho que não é nada não. Não tem jeito. Por quê? Porque se der problema no ar, meu querido, como diz o outro, acabou-se o que era doce. Você vai empirulitar, vai virar presunto mesmo. Capaz que vai achar só a caixa preta. Então, resumindo, dá para correr o risco? Não dá. Eu com carro já fiz isso demais. Ah, não vou parar o carro agora não, vai gastar dinheiro, não vai ser nada não. E aí depois o carro deixa na mão. Só que nunca virou algo mais grave. Agora com o avião não é do mesmo jeito. Você sabe, meditando nisso, para esse ano de 2025, que o Senhor colocou no meu coração, é justamente que o nosso coração precisa de uma manutenção preventiva constante para não correr o risco de dar problema. Por quê? Porque se der problema, prejuízo pode ser incalculável. Nós não podemos esperar dar problema. No menor possibilidade, a gente já tem que parar para corrigir imediatamente. Mas precisa ser feita uma manutenção preventiva para não correr risco algum. Você sabe, tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você,
uma palavra que eu compartilhei já há alguns anos atrás e que para mim foi realmente um depurador, vamos colocar assim. Foi um filtro, porque eu ministrei essa palavra fruto de algo que eu estava vivenciando, como equipe, como discipulado na minha rede, né? Naquela ocasião já tinha uma rede muito grande. Como pastor de rede aqui na Videira Bueno, eu já tinha passado de 1000 membros. Muita gente para cuidar. Depois cheguei em 1.359 membros, o número exato. Multipliquei a rede em 4 e foi quando eu me tornei pastor de governo, assumindo a Videira Buriti. Assumi na ocasião com 792 irmãos em maio de 2022. E agora, para a glória de Deus, nós ultrapassamos agora o número que eu tinha antes aqui como rede. E agora cheguei em 1.362 irmãos. 3 a mais do que eu tinha como pastor de rede. E você sabe, é números exatos porque nós estamos falando de vida, não é cabeça de gado. Cabeça de gado se arredonda assim, uns 1000 e tanto. Não, são vidas, números exatos. Estou feliz demais. Por quê? Porque eu estou vivendo hoje a fase, né, a época da vida onde o Senhor colocou o maior rebanho para que eu cuidasse na minha história até aqui. 1.362 pessoas. Glorioso. Só que você sabe, quanto mais gente você tem para cuidar, mais problema você tem para resolver. Aleluia. Por quê? Porque são muitos corações. São 1.362 corações diferentes. E o coração precisa ser cuidado, tratado, ajustado. Por quê? Porque se perde um coração, o prejuízo é muito grande. Muito grande. Nessa ocasião que eu ministrei essa palavra, eu estava com um problema para resolver. Por quê? Porque algumas pessoas nitidamente estavam com o coração fechado para mim. Você já ouviu essa expressão, fechou o coração? Você já passou por isso? Quando você fecha o coração para alguém, por que você fecha? Tem muitas razões. O fato é que eu não queria tratar a coisa de forma natural e nem falar minha opinião. Não, eu queria que o Senhor me desse uma palavra. E o Senhor falou comigo. E foi curioso, porque assim que eu preguei para a minha rede na ocasião, o problema foi dissipado, acabou imediatamente. Por quê? Porque a manutenção veio, o ajuste veio. Hoje, o Senhor colocou no meu coração, estava orando, perguntando o que eu ia ministrar para vocês. Meu primeiro impulso foi ministrar sobre restituição. Compartilhei uma palavra com a minha igreja semana passada sobre isso, e que eu particularmente fui muito abençoado ministrando. Falei, então é isso que eu vou pregar, mas eu fui orar e aí eu senti que não era para pregar. Pelo menos não hoje. Aí eu ainda fui convidado para pregar mais de uma vez, então eu estou aqui hoje e vou pregar de novo na quarta. Olha que privilégio. 2 vezes. E preguei no ano passado aqui, então convidou de novo, é porque foi bênção. Aleluia. Se não tivesse sido, eu não estava aqui. Então eu estou aqui de novo e ainda vou voltar essa semana? Que é isso? É muita graça. Só que presta atenção, aí eu não sei, quarta-feira eu não sei, pode ser que eu pregue o que eu preguei semana passada para a minha igreja, mas a cada dia cabe as suas demandas, né? Então hoje eu tratei com Deus só para hoje, e a palavra que Ele colocou no meu coração é falar para você sobre o coração dos vencedores. Tem a ver com restituição também. Por quê? Porque isso daqui é algo que o Senhor também falou comigo esses dias. Tem muitas coisas que Ele não vai restituir antes de primeiro Ele restituir o coração. Porque sem ter o coração correto, tem coisas que Deus não pode colocar nas suas mãos. E tem coisas que você está pedindo restituição, que não foi o diabo que tomou, nem foi você que perdeu. Foi Deus que pegou momentaneamente. Por quê? Por causa do nosso coração. Então o texto que eu quero meditar, são muitos, na verdade está aqui no meu esboço, mas o primeiro deles, Provérbios capítulo 4, versículo 23, é algo que você deve decorar e é isso que você deve fazer ao longo de toda a sua vida.
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você sabe, se você estragar a fonte, acabou tudo. Você tem que guardar a fonte, porque dela vai alimentar o resto da sua vida. A palavra do Senhor está direcionando você. Se tem algo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Você pode perder um celular, você pode perder um carro, você pode perder até uma empresa, você pode perder, igual esses dias para trás eu vi uma mulher que ela foi na padaria e perdeu o salário do mês. O patrão dela tinha pago ela em dinheiro, R$3.500, um pacotinho de dinheiro com elástico. E ela colocou na bolsa e foi na padaria e estava ali com a criança, com o filho dela junto, e naquele ímpeto de pegar, caiu o pacotinho de dinheiro. E aí pegou na filmagem quem que é. E a dona da padaria achou o dinheiro, olhou na filmagem, viu que foi aquela mulher que derrubou, mas não sabia quem era. Aí olha que bênção, dona da padaria honesta, e com um testemunho, porque eu vi a entrevista dela, mulher de Deus. Sabe que quem é homem e mulher de Deus não tem os ditados que nasceram no mundo, não. Esse negócio de que achado não é roubado, nasceu lá no inferno. Você pode parar com essa conversa. Você achou alguma coisa, tem um dono. O seu papel é ir atrás para descobrir quem que é. Essa mulher pegou a filmagem, criou uma mobilização na internet, saiu na Globo. Quem é essa mulher aqui que perdeu o dinheiro? E aí alguém viu no site, no G1, e falou para a abençoada que tinha perdido: olha, seu rosto está em todo lugar, estão atrás de você, porque a dona da padaria onde você perdeu o dinheiro achou e está anunciando para te devolver. Olha que coisa poderosa. Perder dinheiro é muito ruim. Perder o salário do mês, meu Deus, imagina o tanto que essa mulher não sofreu. Foram 2, 3 dias ali de sofrimento até o dinheiro ser restituído. Mas você sabe, tem coisas que não foi você que perdeu, tem coisas que não foi o diabo que tomou, tem coisas que o Senhor pegou das suas mãos momentaneamente. Por quê? Tudo por causa do nosso coração. Eu creio que esse é o ano da restituição. Mas uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que Ele vai restituir a fé para você crer num nível inédito, muito mais do que você já creu antes na sua vida. Por quê? Porque a restituição dele não é a medida que você perdeu, ela é maior. Tem a restituição que é 120%, tem a restituição que é o dobro, tem a restituição que é 5 vezes mais, mas tem também uma que é 30, 60 e 100 vezes mais. Quem quer viver uma restituição 100 vezes mais aqui? Aleluia! Então, eu creio que o Senhor vai restituir sua fé. Se já teve algum momento da sua vida em que você creu mais do que você está crendo hoje, o Senhor vai restituir sua fé e você vai crer numa medida muito superior do que você já teve. Mas também o Senhor está restituindo o coração. Porque se em algum momento seu coração já esteve mais alinhado com o coração dele do que hoje está, o Senhor vai trazer a restituição do seu coração e você vai entrar num nível de unidade, alinhamento, clareza do propósito de Deus, de tudo que Ele fez, está fazendo e vai fazer, que vai ser um nível inédito na sua vida. E isso vai produzir uma saúde física, emocional, espiritual, vai produzir uma alegria transbordante na sua vida em todos os seus dias. Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora então presta atenção, porque já que Deus nos dá essa direção, que de tudo que você deve guardar, guarda o coração, isso está mostrando o quanto que isso é importante. Porque Ele coloca de tudo que você tiver que guardar, guarda o coração. Se Deus está nos mandando guardar, está mostrando que então é possível perder. Se existe a direção para guardar, mostra então que existe a possibilidade daquilo ser perdido. Faz sentido para você? Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Por que Deus iria mandar você guardar algo que não tem jeito de perder? Não tem jeito, sabe? Você não tem como guardar sua salvação. Por quê? Porque
você não perde ela, tem a ver com a sua natureza. Agora, seu coração você tem que guardar, porque ele é algo que você pode perder. Continue então, para que você entenda, né? Compreenda a importância de guardar o seu coração, é porque tem uma grande questão também. Quando ele coloca para você que de tudo que você tem que guardar, você vai guardar o seu coração, ele te mostra o porquê que isso é tão importante. Porque dele procedem as fontes da vida. Por que é tão importante você guardar o seu coração? Porque se você perder o seu coração, você vai perder junto com ele a sua vida. Não estou falando aqui de você ter um ataque cardíaco. Estou falando aqui de você ter um piripaque aqui, pirulitar, cair para trás estribuchando. Você sabe, um tempo desse para trás, nós fizemos um encontro com Deus, né? Levamos o povo para a chácara para ter um encontro com Deus, passamos o final de semana ali, e um líder de célula, ele levou uma pessoa, um conhecido dele, convidou para o encontro, a esposa não quis ir, de última hora, estava inscrita, na hora de sair de casa, a mulher desse encontrista arrumou uma confusão, não quis ir. Mas ele falou, mas eu vou porque eu quero encontrar com Deus. Foi para o encontro, nasceu de novo, teve uma experiência com Deus, foi cheio do Espírito Santo, saiu do encontro, já testemunhando, tanto que tinha sido poderoso, e o líder que levou ele para o encontro foi levar ele de volta para casa. E chegou na porta da casa dele, o encontrista desceu, tocou a campainha, de dentro da casa a mulher gritou perguntando quem era, e ele falou, sou eu. Aí ela falou, já vou abrir. E o líder, vendo que então a mulher já vinha abrir, despediu e foi embora, porque tinha mais gente no carro para ele levar. No momento em que ele saiu de lá, até o momento que a esposa chegou, o cara morreu. Chocante. A impressão da esposa do cara é que o líder foi lá e jogou o corpo dele na calçada. Por quê? Porque literalmente, quando ela abriu o portão, o marido dela estava caído na calçada, morto. Teve um ataque cardíaco fulminante. Endureceu o corpo, caiu para trás, morto. Imediatamente. Por que sabe-se que foi dessa forma? Porque ela literalmente ficou desconfiada que o marido tinha morrido na chácara no final de semana, e eles foram lá e jogaram o corpo na porta. Ela foi até que ela achou a filmagem da casa de um vizinho, que mostra que o carro saiu, o cara estava bem. De repente ele leva a mão para o coração e cai para trás. Então você sabe, para morrer, basta estar vivo. Então eu não estou te falando de perder a vida ao perder o coração dessa maneira literal, fisicamente. Claro que se seu coração parar de bater, você vai morrer. A grande questão que eu estou falando, e a Bíblia também está falando, é que as fontes da vida não tem a ver só com contrair um músculo bombeando sangue para o resto do corpo. Tem a ver com você perder a vida mesmo que você continue andando por aí. E esse é o problema daqueles que perderam o coração. É porque eles estão vivos, andando por aí, mas com um coração que está fazendo com que a vida seja perdida. A vida está se esvaindo entre os dedos. Está perdendo, dia após dia, deixando de viver. Você sabe, um tempo desse para trás, um irmão passou uma situação de saúde muito difícil. E durante esse processo todo, ele sofreu muito e veio a óbito. E aí a esposa dele, né, e os filhos, num primeiro momento, eles fecharam o coração para Deus. Não é justo meu marido, meu pai ter sofrido desse tanto. Ficou magoado com Deus. Meu marido, meu pai não merecia isso. O velório foi algo muito difícil. Por quê? Porque envolveu sofrimento demais a morte desse irmão. Só que Deus me deu uma palavra, eu falei algo que eu creio que serviu de consolo para essa família. Eu falei, não coloque os olhos na forma como ele morreu. Fica com o seu foco total em como ele viveu, como foi a vida. Foram quase 30 anos na presença do Senhor, depois que ele converteu. Como foi a vida? Olha o tanto que a vida foi uma bênção. Ah, mas sofreu demais os últimos meses. Mas não foca nisso, por quê? Porque você olhando só para o sofrimento,
pode parecer que não valeu a pena ter vivido, mas não é verdade. Os 30 anos vivendo muito bem na presença de Deus vale muito mais do que qualquer leve e momentânea tribulação. Olhando para isso, você tem que entender algo. A grande questão, então, não é a forma como nós morremos, mas sim a maneira como vivemos. Ter perdido o coração vai fazer com que você viva de uma forma péssima, horrorosa, com uma vida que não vale a pena ser vivida. Só que isso não faz sentido. Por quê, irmãos? Porque na cruz, Jesus morreu a morte que nós merecíamos, para que então vivêssemos a vida que Ele merece. Agora, Jesus não fechou o coração ao ponto de perder a vida e viver mal, amargurado, baseado em alguma coisa que aconteceu. Pelo contrário, o coração dele permaneceu tão limpo e liberado, que enquanto ele estava sendo açoitado, ele olhava para quem estava fazendo isso e falava o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Só faz esse tipo de oração quem está com o coração limpo, quem está com o coração saudável. Porque quem está com o coração amargurado, qualquer coisa que façam contra você, você já faz a oração inversa. Senhor, pesa a mão, acaba com a raça desse miserável. Até quando essa injustiça vai acontecer? Quando você perde o coração, você clama por justiça. Só que o problema de você clamar por justiça na vida dos outros é porque você vai ter que pagar por ela também. Mas quando seu coração está guardado, você clama sempre para que mais graça se manifeste. Porque a régua que você usa para medir os outros é a mesma que você quer que seja usada para medir você. Mas você só consegue usar a régua da graça nos relacionamentos, nas situações, nas circunstâncias, se o seu coração está totalmente guardado. A grande questão é onde, pelo amor de Deus, você vai guardar esse coração. Porque eu não consigo guardar ele. Se você quiser brincar disso, boa sorte. Mas eu estou aqui para cooperar com você, para te falar. Só tem um cofre que é poderoso suficientemente para guardar com toda a segurança o nosso coração. E se chama as mãos poderosas do Senhor. Se tem um lugar que você tem guardado o seu coração, é nas mãos do Senhor. Porque nas mãos dele não corre o risco desse coração ser perdido. Você acha que Deus é ruim para guardar as coisas, irmãos? Você acha que Ele é esquecido da cabeça, assim, que Ele... Onde que eu deixei? Rapaz, eu estava com o coração do Nil na mão, eu não lembro se eu deixei, foi no trabalho ou foi em casa. Né? Você acha que Deus é igual a minha esposa, irmãos? Deus não é igual a minha esposa, não. Minha esposa chega, às vezes ela pergunta, alguém viu meu óculos? Só que aonde está o óculos? No rosto dela. Ela está procurando um negócio que está no rosto dela, está usando. E ela está, cadê meu óculos? Eu não estou com muita pedra não, porque muitas vezes eu com o celular na mão, procurando o celular. Com a chave do carro no bolso, eu procurando a chave do carro. Então você sabe, esse é o tempo mais desperdiçado na vida de uma pessoa. É o tempo que ela gasta procurando algo que já está com ela. Deus não desperdiça o tempo dele, Ele não perde nada, nada que está nas mãos dele vai se perder. A grande questão é porque quando você entrega sua vida nas mãos de Deus, você entregou sua vida nas mãos de Deus, certo? Só que Deus te obrigou a entregar? Não, Ele que te encontrou, você estava perdido, Ele te alcançou, você foi e se rendeu diante dele. Você entregou sua vida, só que você tem mais de uma vida, você sabia disso? Essa daqui vai acabar, tem prazo de validade. Hebreus capítulo 9 diz que é dado ao homem o direito de viver e morrer quantas vezes? Uma só. E depois disso já vem o juízo final. Então essa vida aqui é uma e tem a vida eterna, que é outra vida. É a vida com a qual Deus vive, é uma vida que não tem fim, é a vida eterna. Foi a vida que Deus nos criou para ter. Essa vida aqui com sofrimento, cargos e abrolhos, com pecado, essa dificuldade, tudo isso daqui não foi a vida que Deus planejou. A grande questão é que quando você entrega sua vida nas mãos de Deus, seu nome é escrito no livro da vida e a vida eterna
já está garantida. Agora essa daqui depende de você entregar o governo para ele e não ir lá tomar de volta a sua vida. Por quê? Porque você não toma de volta para a salvação. Você não tem como perder a salvação. Mas o governo da sua vida hoje tem como você virar para Deus e falar: não estou querendo que você cuida não, dá aqui, deixa que eu vou cuidar. É aquela coisa assim, né, do solteiro ou da irmã solteira que converteu e está esperando no Senhor ungido. Eu escolhi esperar. A logo é com os dedinhos juntos, né? Aí você abre os dedinhos, eu sou radical livre. Porque a logo do eu escolhi esperar é os dedinhos juntos. Radical livre que está com os dedos abertos. A grande questão é, eu estou esperando no Senhor. O Senhor tem o meu ungido. O Senhor tem a minha ungida. Só que aí o Senhor não atendeu ele no prazo que estava combinado. Ele achou que estava demorando, ou ela achou isso. E aí o que alguns fazem? Dá aqui minha vida de volta e deixa que eu vou ali rapidinho resolver um negócio. E aí vai lá, dá um rasante no mundo, cata o indivíduo lá e fala: depois eu oro para ele converter. Mas para titi eu não vou ficar. Eu vou casar. Eu posso ter problema depois, mas eu vou arrumar um homem. Você acha que eu já vi isso quantas vezes? Não era para ter visto nenhuma, mas já vi muito mais do que eu imaginei que seria possível. É alguém que foi lá e pegou o governo da vida de volta. Deu para entender o que está acontecendo aqui? É você entregar o coração nas mãos de Deus, mas determinar em algum momento que você não quer que Ele defina o que vai acontecer no seu coração. Você vai lá e pega de volta para que você decida. Você sabia que a mágoa, ressentimento, a ira que produz o pecado é fruto de uma decisão que você toma. A decisão de não andar no Espírito. A decisão de não deixar Deus governar, de não seguir o padrão estabelecido por Deus e de você ir lá e fazer como você acha que é o melhor. Então alguém me irritou, alguém me magoou, alguém me traiu. Eu decido não deixar isso barato e decido emburrar, ficar 3 dias sem olhar na cara. Se eu orar e perguntar para Deus, você acha que essa é uma opção que Deus vai me dar? Deus, eu estou aqui, eu estou chateado com a minha esposa. Deus vai falar: eu acho que você tem que virar a cara para ela, ficar 3 dias sem olhar para ela. Você acha que Deus vai te dar essa opção? Honestamente. Deus, eu estou chateado com o meu sócio. Deus vai falar para você: começa a fazer de tudo agora para tirar ele da empresa. Faz a vida dele virar um inferno. Para que ele desista dessa sociedade. Você acha que Deus vai trazer opções diante de você para fortalecer a carne, irmãos? Não. Sabe, em Gálatas capítulo 5, versículo 25, coloca para mim, por favor. Fala algo poderoso. Por quê? Porque eu e você estávamos mortos. Você entende isso? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando você aceita Jesus, o que acontece com você? Nasce de novo. Então agora que você nasceu de novo, você está vivo. Mas você não está vivo só com a vida natural. Você está vivo também na vida agora espiritual. Porque o que estava morto? Era o seu espírito. Vocês estão entendendo aqui? Seu corpo estava perambulando para lá e para cá, fazendo um monte de coisas, mas o seu espírito estava morto. No momento que você nasce de novo, o seu espírito é vivificado, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Amém? Então você que estava morto agora está vivo no Espírito. Mas o que aqui Paulo está falando para a igreja na Galácia, para os Gálatas? Está falando: já que agora você está vivo no Espírito, faz um favor para você também, ande no Espírito. Porque estar vivo no Espírito é uma coisa, estava morto e reviveu. Mas agora depende de você viver no Espírito. Pastor, qual que é a diferença? Muito simples. Eu aceitei Jesus, estou vivo no Espírito. Mas deixar Ele governar minha vida é andar no Espírito. Deixar Ele governar minha vida é eu entregar o coração nas mãos dEle. E eu não resolvo mais nada. Agora tudo que tem para ser feito, para ser resolvido, é Ele que define. Eu estou andando no Espírito. Amém, irmãos? Agora presta atenção, porque lá em Atos, capítulo 19, a partir do versículo 8, conta uma história.
É uma história porque já aconteceu para nós, está registrada. E eu fui lá na igreja em Éfeso, lá na cidade de Éfeso, né? Na igreja não tem como, porque agora são só ruínas a cidade de Éfeso. Eu fui lá em Éfeso, nas ruínas. E lá uma das ruínas, porque tem lá os inscritos na pedra, né? E vários indícios históricos, né? Os historiadores, os que dizem terras, coisa, como que chama? Arqueólogos. Eu ia falar paleontólogos, mas aí é que mexe com dinossauro. Tem alguns que tá velho nessa medida, que se for falar de você é paleontólogo, porque você já virou um dinossauro. Tô brincando. Mas os arqueólogos, toda a comprovação mostra lá onde que era a sinagoga, onde que era a escola de Tirano, tudo está lá bem estabelecido. Só que aqui em Atos está contando algo que estava acontecendo naquela ocasião e aconteceu. E olha o que diz, 19, versículo 8 em diante. Durante 3 meses, quanto tempo, irmãos? 3 meses, 90 dias aproximadamente, Paulo reunia com o povo todos os dias para fazer o quê? Pregar, ensinar. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, com unção, com poder, falava, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Estava tendo culto todo dia. Essa semana, semana das primícias, está tendo culto todo dia. Mas fique em paz, não é até acabar o mês de março todos os dias, 3 meses. É só até domingo. É a semana das primícias. Até domingo vocês vão que vão, como diz o outro. E hoje vocês estão aqui, eu quero que vocês voltem amanhã e vai vir trazendo mais gente. Na quarta eu vou vir aqui de novo, você vai trazer mais gente. Na quinta você vai trazer mais gente. Na sexta, pastor Washington vai estar aqui, sexta e sábado, não é? Meu amigo querido, homem de Deus, lá de Cuiabá. Vai estar aqui mais gente. Domingo fecha a semana das primícias. Fecha domingo, aleluia. Moleza. Culto todo dia, moleza. Comparado com Paulo pregando 90 dias todos os dias, é só essa semana, irmãos. Você vai aguentar, como diz o outro, você é vencedor, aleluia. Mas você concorda que depois de ficar 3 meses falando algo, para quem está ouvindo, não estava ouvindo de qualquer um, estava ouvindo do apóstolo da graça, estava ouvindo de Paulo, todo dia, com ousadia, persuadindo. Você entende que a questão da persuasão aqui, não é que ele usava de programação neurolinguística, táticas do FBI de persuasão, porque tem um livro desse. Ele não estava usando as táticas da sua mãe para te persuadir a algo, porque minha mãe era excelente para me persuadir das coisas. Eu falava para ela, não quero. Ela conseguia me persuadir que era uma maravilha. Ela falava, você vai, senão eu vou arrebentar você. Impressionante, me persuadia assim, né? Fora as ameaças, né? Esses dias eu vi um cara falando disso que eu achei engraçado. Ele falando, não, eu apanhei da minha mãe só uma vez na vida. O resto tudo foi tentativa de homicídio. Eu brinco falando que a minha mãe, ela me ameaçava de morte dando risada. Quem olhava de longe achava que ela estava rindo para mim, porque ela sorrindo com os dentes fechados, ela falava, quando chegar em casa, eu vou acabar com você, você vai ver, você me paga a vergonha que você me passou aqui agora. Quem olha de longe fala o quê? Olha lá que lindo, uma mãe sorrindo para um filho. Mal sabia que estava encomendando a surra. Então presta atenção, a persuasão de Paulo aqui não era baseada em nada natural, era no Espírito. Cada argumento que os homens usavam, ele rebatia no Espírito, ele tinha uma palavra alinhada direto do trono, a sabedoria espiritual. Depois de ficar 90 dias ouvindo Paulo falando, qualquer argumento que você tenha, ele quebra esse argumento com uma persuasão espiritual, com ousadia, com poder, porque essa palavra ousadia aqui está falando do dunamis, no original, com poder ele falava.
Eu estou aqui falando para você, tem uma medida de poder liberado. Mas eu não acho que eu estou no nível de Paulo, não. Tinha unção, como diz o outro, para dar e vender. Tanto que você vai ver agora um pouquinho do que Deus fez. Só que o que aconteceu? Vocês entenderam o contexto? Não era semana das primícias, era trimestre das primícias. Jesus poderoso. Segura aí, me ajuda. Machuquei o menino. Fui eu que derrubei ele? Eu não vi. Aleluia. E nem orei para Deus castigar. Fala. Não foi nada não. Ô Senhor. Não tem nada para dar para ele aqui agora. Estou morrendo de vergonha. Certeza que não fui eu que derrubei ele, né? Eu estou aqui com consciência pesada. Olha aqui para mim. 90 dias depois de tudo isso, Paulo percebeu algo. Ele estava persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam, essa é uma palavrinha agora que você vai aprender, nunca mais na sua vida você vai esquecer, se mostravam empedernidos. Tá assim? Mesma versão? Tá. Fala assim comigo, empedernidos. Empedernidos. Mais uma vez, só vocês agora. Calma que eu já vou te explicar o que significa. Se mostravam empedernidos e descrentes. Como que eles se mostravam? Olha o que esses caras estavam fazendo. Falando mal do caminho, caminho com C maiúsculo. Estavam falando do evangelho, caminho para a vida eterna. Estavam falando mal da mensagem de Paulo. Não estavam falando de Paulo, estavam falando mal do caminho. Diante de quem que eles estavam fazendo isso? Diante da multidão. Eles estavam lá na sinagoga ouvindo Paulo falando por 3 meses, todos os dias, todos os argumentos, tudo que eles deram conta de perguntar. Paulo quebrou as objeções, argumentou, provou na Bíblia, o Senhor deu sabedoria. Esses caras saíam da reunião e falavam mal do que ele tinha acabado de pregar diante de quem estava lá e de quem não estava. Qual que foi a consequência disso? O texto continua dizendo: Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Olha aqui, irmãos, que coisa preciosa. Você vai ter um monte de gente ouvindo Paulo por 90 dias. Mas a atitude de todos eles fez com que ficasse evidente quem era ou não era discípulo. Por quê? Porque o coração não tem jeito, ele vai manifestar. Pode ser que alguns disfarça bem, demora 90 dias. Tem outros que disfarça mais, demora 3 anos, igual Judas. Tem outros que disfarça mais, demora décadas talvez. Mas foi só um esforço, um desperdício, porque não tem jeito. Se perder o coração, em algum momento isso vai manifestar. Mas acontece também daqueles que estavam com o coração correto, mas no meio do percurso perdeu o coração. Por que isso aconteceu? Não sei. Talvez eles estavam com o coração correto, estavam lá recebendo a mensagem ao longo desses 3 meses, mas em algum momento algo foi dito que confrontou demais. Ah, não, isso não. Agora foi longe demais. Usando a expressão do Goiás, agora pulou o corguinho. Agora foi para acabar com os piqui de Goiás. Essa não. E aí algo fez com que perdessem o coração. A Bíblia não fala em que momento exatamente isso aconteceu. Mas o fato é que as atitudes deles comprovaram. Não eram discípulos. Não eram discípulos. Qual que foi a consequência disso, irmãos? É porque a história desses cidadãos aqui acabou nessa hora. Acabou. Acabou. Não tem mais nada que fala a respeito desse povo. Não tem mais nada. Todos esses que ficaram na sinagoga, porque Paulo se apartou deles, foi ensinar na escola de Tirano, com os discípulos. E os que ficaram? A Bíblia não fala mais nada deles. Foram riscados
da história bíblica. E aí o texto continua dizendo o quê? Paulo separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Agora, por quanto tempo? Como diz o outro, quem estava achando que uma semana de culto aqui era coisa demais, 3 meses já é mais do que uma semana, não é? Aí Paulo passou a falar diariamente na escola de Tirano. Por quanto tempo a Bíblia está dizendo? 2 anos. Aí não foi mais uma semana das primícias, foi um biênio das primícias. 2 anos. 2 anos. Só que agora ele estava falando para discípulos. Qual foi o resultado que isso gerou? O texto continua dizendo, dando ensejo significa que isso criou ocasião, preparou o ambiente, gerou um mover, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus. Olha que mover poderoso. Tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Uau! Que é isso? Que poder foi liberado? Vou recapitular com você. Paulo começou a pregar todos os dias na sinagoga. 3 meses depois, ficou evidente aqueles que estavam com o coração empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo percebeu, separou os discípulos e continuou pregando a mesma coisa. A mensagem não mudou, mas o resultado foi totalmente diferente. Por quê? Porque tudo tem a ver com o coração que recebe a mensagem. Os discípulos tinham um coração como um solo fértil, que a mensagem foi liberada, e essa mensagem produziu uma grande colheita, produziu um fruto poderoso, sobrenatural. Os outros que se perderam, rejeitaram a mensagem, ficaram de fora de tudo isso que Deus fez. Então a grande questão é que a mensagem está sendo liberada, dia após dia na igreja, dia após dia o Senhor está falando, dia após dia Ele está usando líderes, discipuladores, obreiros, pastores, homens e mulheres de Deus estão sendo usados pelo Senhor para liberar a mensagem. Agora o efeito que ela vai produzir na sua vida é proporcional a como está o terreno, o solo, o coração que está recebendo essa mensagem. Então agora eu quero ver com você algumas coisas que são importantes, já caminhando para a conclusão, porque a conclusão é onde eu quero chegar com você. Então eu estou construindo algo e na conclusão nós vamos orar. Primeiro ponto é que você tem que crer que Deus coloca você aonde Ele quer ensinar você. Esse povo estava no lugar onde Deus queria ensiná-los. Eles não estavam no lugar onde eles iam descontrair, fazer amizades, networking, negócios, aonde eles iam arrumar uma namorada, um casamento, uma corte, aonde eles iam fazer qualquer outra coisa que não seja aprender. Paulo reunia o povo todos os dias para ensinar. Você precisa acreditar nisso. Qual que é a necessidade de Deus ter colocado você para participar de uma igreja, de uma congregação? É porque tem coisas que Ele quer ensinar para você. Você sabe, a igreja é uma necessidade momentânea hoje, como uma central poderosa de ensino. Por quê? Porque aqui você está aprendendo tudo relacionado ao reino de Deus, para que você possa reinar em vida, porque todos quantos receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, porque creram no Senhor.
Então você está aqui aprendendo tudo que você precisa aprender para reinar hoje, para ter uma vida prevalecente e abençoada hoje. Você tem aprendido isso? Dá um amém mais alto então, Jesus poderoso. Vocês estão com frio? Porque ar-condicionado a gente desliga, ou bota você para me ouvir andando de um lado para o outro, mas fala um amém poderoso aí. Aleluia. Então presta atenção, você está aqui para aprender tudo para reinar nessa vida, mas acredite, o maior interesse de Deus é habilitar você para reinar no milênio junto com Cristo. Então tudo que você vive hoje faz parte do treinamento para reinar com Ele. Agora lá no versículo 8 ficou claro, Paulo estava ali ensinando, falando ousadamente, persuadindo a respeito do reino de Deus. Deus tinha colocado aquele povo lá e mandou Paulo para lá para ensiná-los. Ele era o pastor que Deus estava usando naquela ocasião para ensinar o povo. Paulo mesmo não ficou definitivamente em nenhuma das cidades onde ele plantou a igreja. Em umas ele ficou alguns anos, em outras foram passagens curtas. Mas em cada uma delas Deus o usou para levantar alguém que permaneceria na posição para ensinar, para exortar, para corrigir, para amar, para cuidar, para alimentar, para fazer tudo que um pastor faz por uma ovelha. Mas o fato é que o resultado na vida de cada um é proporcional ao quanto que você crê que você está onde Deus colocou você, porque tem algo que Ele quer te ensinar. Esse povo rejeitou o ensino. Ter rejeitado o ensino no lugar onde Deus os colocou fez com que eles perdessem o que Deus iria fazer através deles. Porque não ache você que foi Deus que escolheu uns deles para se perderem. Não, foram eles que perderam o coração. E eu vou mostrar para você o porquê que eu posso afirmar isso daqui a pouco. Mas tem um outro texto que eu quero ler com você lá em João, capítulo 15, no versículo 1 ao 3. João 15, do versículo 1 ao 3. Deixa claro que o Senhor coloca você aonde Ele quer. Por quê? Porque aqui é Jesus falando. O que que Ele diz? Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. E eu e você somos os ramos da videira. Um galho enxertado na videira. Agora presta atenção, porque quem que determina onde que que a semente vai ser plantada? É o agricultor. Ele é o agricultor. Ele escolheu aonde iria plantar. Ele determinou aonde iria colocar você. Só que você não é a videira, Jesus é. Você é um ramo da videira. Como um galho na videira, Deus estabeleceu também a posição onde colocaria esse galho. Não é aleatório, tudo tem um propósito. Porque nessa posição onde Ele colocou você, como esse galho, como esse ramo da videira, tem gente abaixo de você e tem gente ao seu lado, mas também tem gente acima. Fica claro isso para você? Você consegue ver essa videira, essa parreira esparramada e muitos galhos? Você vai ver um que está acima, um que está do lado e um que está abaixo. Dessa maneira, você tem que ser esse que está posicionado na vida da igreja, como sendo esse que está disposto a cuidar dos que estão abaixo, servir os que estão do lado e aprender com eles também, claro, mas também ter disposição de cooperar e ensinar, mas principalmente receber tudo que Deus quer fazer com quem Ele colocou acima de você. Quando você decide escolher quem é que vai estar acima, quem é que vai estar do lado e quem é que está abaixo, você está querendo dizer que Deus não foi bom o suficiente para escolher por você. E que a sua opinião deveria ter sido levada em consideração. Como que Deus sai colocando você num lugar na videira assim, sem ter perguntado o que você achava? Você vê? Tudo isso é algo espiritual, irmãos. Por quê? Porque tem algo que o Senhor quer te ensinar. No mínimo, quer te ensinar a depender dEle e ser submisso. No mínimo. Mas acredite, tem muito mais coisas que Ele quer te ensinar. Se você for humilde
e entender que na verdade tudo é imerecido, tudo é imerecido. Essa é uma coisinha que eu coloco assim, né, um complemento, depois de eu falar a respeito de qualquer coisa que eu tenho na minha vida. Eu coloco a palavrinha imerecido, só isso. Isso muda totalmente a dimensão, porque o carro que eu tenho é um carro imerecido. Ele não é uma bomba, ele não é não sei o quê, não tenho nada negativo para falar dele, ele é uma bênção. Por quê? Porque eu não merecia. Mas quer saber mais? Minha esposa é uma esposa imerecida. Que dia que eu merecia casar. Era para morrer, como diz o outro, seco igual uma tábua, no deserto, sozinho. Deus me deu uma esposa. Que é isso? É muita graça. Meus filhos são filhos imerecidos. Não era para ter, eu tenho, olha que bênção. Meus discípulos, que é isso? Eu tenho discípulo. Não merecia de jeito nenhum, juntar ninguém para me ouvir, nada disso. Deus me deu. Meus colegas de ministério, quem sou eu para sentar na mesa que esses homens de Deus sentam? Ah, eu não mereço estar lá. Mas meus pastores, então, que é isso? É a manifestação da graça de Deus. Que dia que eu imaginei que eu ia sentar para aprender com esses homens de Deus que Deus estabeleceu na minha vida como meus pastores. Quando você coloca a palavrinha imerecida, seu coração se enche de alegria, de gratidão, e você permanece na posição para receber, para aprender, para crescer, para avançar. Agora esse povo aqui, o que ele fez? Os que ficaram para trás fecharam o coração para a mensagem, rejeitaram a mensagem e rejeitaram o mensageiro. E aí perderam tudo aquilo que Deus faria também através da vida deles. Então a primeira coisa que você tem que entender, que guardar o seu coração implica em você crer sem questionar que Deus é um perfeito agricultor que plantou você no lugar certinho que Ele tinha que te plantar. Agora olha o que o resto desse texto diz. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele o corta. Mas o que dá fruto, Ele limpa, para que produza ainda mais fruto. Ficou claro? Agora olha o versículo 3, que coisa poderosa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Essa palavra aqui é a mesma lá de Atos, a respeito do caminho. É a mesma. Eles falavam mal da palavra, do caminho. Jesus falou, sabe o que habilita você para frutificar? É ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, ela te limpa. Vós já estáis limpos pela palavra. Então, você ter uma igreja que reúne você a semana inteira para liberar palavra na sua vida, está limpando você para habilitar você para frutificação. Vós já estáis limpos pela palavra. A palavra está te limpando, está te limpando. Pastor, mas está me limpando do quê, pastor? Agora eu vou chegar onde eu queria te falar também. Eu estou crescendo aqui na revelação. Quantos estão recebendo? Segunda coisa, que Deus nos deu um novo coração quando nós nascemos de novo. E esse coração, a Bíblia diz que é de carne. Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. É uma promessa que se cumpriu na sua vida. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aleluia. Presta atenção, porque no momento da sua conversão, você recebeu um novo coração. Um coração agora sensível a Deus. Porque você recebeu um novo coração e um espírito novo. Agora você consegue sintonizar nas ondas celestiais, conectar na rádio do céu e ouvir a frequência do céu para poder ouvir e ser direcionado por Deus. Agora presta atenção, porque a afirmação é que antes de nascer de novo e de receber o Espírito, como que o seu coração era? Um coração de pedra. Por isso que não adianta você ficar falando de perdão para ímpio. O ímpio não sabe o que é perdão. Ímpio não sabe o que é perdão. Perdão é um atributo espiritual apenas e exclusivo para quem tem um novo coração.
Quem não tem um novo coração não sabe o que é perdão. Consegue relevar, desculpar, fingir que nada aconteceu, mascarar muito bem às vezes a situação, mas perdoar de fato é um atributo exclusivo para quem nasceu de novo e tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Por isso que não adianta ficar falando de perdão para cobra. Cobra não perdoa. Cobra é cobra, ímpio é cobra. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que pregar para que nasça de novo. Nasceu de novo, converteu, agora pode falar de perdão para ele. Agora pode ser que consiga perdoar se depender do Espírito para fazer isso. Agora então entenda algo. Imagina a cena. Ela tinha um coração de pedra. Deus deu um novo coração de carne. E aí Deus, quando fala para você de tudo que você tem que guardar, guardar o seu coração, Ele está falando para ímpio ou para crente isso? O que você acha? Ele está falando para filho do diabo ou filho dele? Para os filhos dele. Então esse coração que você tem que guardar, porque deles procedem as fontes da vida, é o coração de pedra que você tinha antes de converter? Ou é esse novo coração de carne? É o novo. Está fazendo sentido para você, irmãos? Posso ouvir um amém? Todo mundo que entendeu tudo até aqui? Aleluia. Agora entenda algo. Terceira coisa. Esse coração de carne pode começar a endurecer. Vai voltar a ser de pedra? Não vai. Não vai, sabe por quê? Porque é um novo coração. Não tem a mesma natureza que você tinha antes. Porque quando você tinha o coração de pedra, sua natureza era uma natureza caída. Agora você recebeu um novo coração, é novo, mas não é um novo igual. Deu para entender? Não é o mesmo tipo de coração, só que trocou um pelo outro. Não, é um outro tipo de coração. Porque junto com ele tem um novo espírito. Agora você foi feito uma nova criatura, outra criação. Não tem nada a ver com o natural mais. Ficou claro isso? Mas esse coração novo pode entrar agora num processo de endurecimento. Que aí já trago você aqui para a terceira parte. Que o nosso coração pode começar a endurecer. Lá no versículo 9, em Atos 19, diz que visto que alguns deles se mostraram empedernidos. É aqui que eu queria te explicar o significado dessa palavra. E eu estou falando aqui que você vai decorar ela, nunca mais você vai esquecer. E depois, só para um esporte, você vai começar a falar as conjugações verbais de empedernir. Boa sorte. Comece a conjugar o verbo empedernir e boa sorte. Mas quando você entende o processo do empedernecimento do coração, presta atenção, o que significa um coração empedernido? A questão toda é você pegar, eu vou dar um exemplo agora que vai ficar muito claro para você. Você pega um filé mignon, fofinho, maciozinho, não é top? Aí você pega esse filé mignon, passa ele no ovo, lá na gema do ovo, que eu acho que é a gema que usa, borrifa lá o tempero, aí você vai lá e passa ele na farinha. Faz umas 3 vezes o processo lá, e vai lá e frita ele. O que vai ter acontecido? Essa farinha, né, esse processo de empalhar a carne, vai fazer com que a carne que está lá dentro é a mesma carne, molinha, mas criou por fora agora uma camada, uma crosta. Deu para entender? É um bife empanado, que particularmente é literalmente a comida que eu mais gosto, é todo tipo de comida empanada. Eu amo. Camarãozinho empanado é de Deus demais. Se pegar aquele camarãozinho, se fizer parmegiana, então, que é isso? Jogar um queijinho, um molho... Mas essa crosta, ficou muito claro para você. É o coração de carne
que foi acumulando poeira em volta dele, criando uma camada dura agora, por fora, tornando essa parte mole da carne inacessível para o que está fora. O coração empedernido não é o coração do ímpio. O ímpio não tem coração empedernido. O coração dele é de pedra, totalmente é pedra. É uma rocha, não tem parte mole lá dentro. Mas o coração empedernido é o coração novo, molinho, de carne, que começou a criar uma camada por cima. E que vai acumulando, ao passo de que quem olha de fora parece que é um coração de pedra. Está tão duro, porque tem gente que faz uns bifes assim também, que passa do ponto, que ele faz tanta camada para fazer o negócio, e frita e passa do ponto, que você não consegue comer nem com a polícia. Você precisa de uma serra para conseguir cortar, porque a crosta virou uma pedra, um tijolo. Entenda algo, querido, por favor, entenda. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, dele não ficar endurecido, inacessível àquilo que Deus quer te ensinar. Porque o coração que começou a acumular poeira em volta dele, vai fazendo com que o ensino não penetre, para que você aprenda o que Deus quer ensinar para você. Aqui mostrou muito claro, esses que estavam então com o coração empedernido, eles eram crentes, estavam lá reunindo todo dia, mas acumulou poeira no coração. Pastor, o que seriam essas poeiras? Com certeza você já sabe quais são. A mágoa, rancor, ressentimento, comparação. Não, o outro lá era melhor. Parece que eu gostava mais daquele líder do que desse. Parece que eu gostava mais daquele pastor do que esse. Parece que eu gostava mais de tal coisa. Um monte de coisa, qualquer coisa ruim que cola no seu coração, não muda a natureza do seu coração. Você não volta a ser ímpio, mas vai tornando você inacessível ao que Deus quer te ensinar. E aí quando você chega nessa conclusão de que fechou o coração, eu estou usando aqui muita comparação, ligando com a questão da igreja, do ensino, mas acontece no casamento. Um casamento que acaba, e alguém que jurou amor pelo outro e falou diante de Deus e das testemunhas que ia ficar junto até que a morte separasse, e a pessoa decide largar. Por que largou? Porque foi acumulando poeira em volta do coração. Foi acumulando uma mágoa, um comentário, uma fala que fez, uma vergonha que passou na frente dos outros, um dia que queria namorar e falou não, uma coisa que... uma brincadeira de mau gosto, uma patada que deu num dia mal, e aí você vai acumulando essa poeira no coração. É só uma poeirinha. Quem que tropeça numa poeira, pelo amor de Deus? Por mais que esse chão aqui está limpo, e com certeza está, dá para ver, está brilhando, mas tem poeira nele, claro. Estou andando nele aqui, a poeira entra no ar. Tanto que um teste para saber se você acredita nisso ou não, é que você não vai lá lamber o chão. Você dá uma lambida nele aqui. Quem acabou de limpar, foi você que limpou, você passou a vassoura agora. Se eu perguntar, tá limpo? Você vai falar, tá, fui eu que limpei. Aí se eu falar, então lambe. Aí você fala, ô. Por quê? Porque tem uma poeira que não sai varrendo. Tem uma poeirinha. Então, quem que tropeça nessa poeira? Eu não vou tropeçar nessa poeira que é imperceptível ao olho nu. Mas se não limpa, e ela vai acumulando, o que vai acontecer na medida do tempo? Vai criando uma camada por cima. Aí, para limpar, já não é mais uma vassourinha, já não é um pano. Tem que vir com aquelas máquinas de jato, de pressão. E aí, esses dias para trás, eu cheguei lá no estacionamento do Bueno, aconteceu isso. Eu cheguei de manhã, estavam lavando o estacionamento lá, batendo uma mangueira normal e tirando a sujeira. E aí eu fui, reuni alguma coisa, e na hora que eu voltei, na verdade, mandaram me chamar. Falou, você tem que tirar o carro lá porque vão lavar. Eu falei, não, quando eu cheguei, eu já estacionei num lugar que eles já tinham lavado, para não precisar tirar. Falou, não, é agora que eles vão lavar. Eu falei, não é. Eu vi eles lavando.
e eu parei no lugar que eles já tinham lavado. Falou, pastor, só tira, tem jeito? Só tira. Não vamos discutir isso não, tem jeito, dá aqui a chave, eu vou lá tirar. Aí eu falei, não, eu vou lá. Como diz o outro, eu quero provar que eu tenho razão. Aí quando eu cheguei lá, tinha um cidadão que ele já tinha feito metade do estacionamento, só que agora com o jato. Fiquei chocado. Falei, eu vi, eles tinham lavado essa parte. Para mim já estava limpo. Mas agora que ele bateu o jato, parece que refizeram. Parecia um novo estacionamento. Por quê? Porque tirou a crosta, que a mangueirinha e tal não tira. Então, em alguns momentos, tem que pôr pressão para lavar o coração. Deus quer restituir muita coisa, mas antes da restituição, Ele vem com a pressãozinha para dar uma lavada boa na coisa, para arrancar bem as poeiras. Eu dei esse exemplo de novo recentemente, já falei disso muitas vezes. Numa ocasião, eu fui orar lá no Bueno, no jejum. No Bueno não, na verdade, acho que foi na Praça da Bíblia, durante a nossa construção do Bueno aqui, a reforma. Estávamos reunindo lá na Praça da Bíblia e no jejum, culto todos os dias, terminava todo culto, fazia apelo para ir lá na frente e receber oração quem precisava. E você sabe, multidão de gente, 100 pastores no máximo ali, 80 pastores, nem sei quantos que tinha. Então assim, eu tinha que orar para umas 20 pessoas em cada vez. E normalmente vai dando assim, a hora que o culto acaba, você está com fome, você não quer ficar ali mais uma hora. Então não é uma oração assim de meia hora cada um, né? É uma oração mais objetiva, mas que é poderosa também, porque é feita em nome do Senhor. Então eu não fico investigando muito a vida assim. Eu pergunto, você quer que ore pelo quê? Por tal coisa, aleluia, Pai, libera agora, tal. E assim eu estava ali fazendo, aquele monte de gente lá na frente, e eu perguntando pelo que, era para orar por algum milagre. Qual que é o milagre que você precisa? Eu tenho uma causa na justiça. Vamos orar. Eu tenho tal situação. E a fila vai andando. Aí um indivíduo chegou lá para eu orar. E eu perguntei para ele, o que você precisa? Ele falou, é porque está tendo uma promoção lá no meu emprego lá, para dobrar o salário. Eu quero essa vaga. Tá bom, não tá? Eu já tenho pelo que orar. Você concorda que faz total sentido alguém querer ser promovido para ganhar o dobro? Faz sentido para você? Ganhar o dobro é melhor do que ganhar metade? É ótimo, claro. Eu já poderia orar, mas eu não sei porquê. Na verdade, hoje eu sei, porque eu vi Deus nisso. Eu perguntei o porquê que ele queria isso. Se ele me respondesse, porque sim, eu aceitava. Porque sim, para mim, nesse caso, já é uma boa resposta. Por que você quer ser promovido e ganhar o dobro? Porque sim. Tá bom, vou orar. Ou se ele falar, pastor, porque ganhar o dobro é melhor, vai abençoar a minha família, vou viver melhor, eu ia aceitar qualquer resposta. Mas você sabe, eu não perguntei para ninguém o porquê que estava pedindo aquilo, eu perguntei o que queria, mas não o porquê. Só para ele eu perguntei. E eu acho que ele não estava esperando, ele sem querer respondeu a verdade. Na hora que eu falei, mas por que você quer essa promoção? Aí ele falou, para esfregar na cara de todo mundo que eu dei conta. Como que é? Eu já estava com a mão na cabeça dele, eu tirei na hora, assim, deu choque. Eu falei, não, eu não posso orar, Como que eu oro? Deus, abre essa porta para ele poder humilhar todo mundo, esfregar a cara deles no chapisco, esfregar na cara deles que ele deu conta, para que o nome dele seja glorificado. Não posso orar por isso. Mas percebe, a motivação estava errada. O pedido é nobre, com a motivação errada. Aí antes de orar, tem que vir com a máquina de pressão para dar uma lavada nesse coração. Tem um monte de coisas que um monte de gente está colocando na fichinha de oração com a motivação errada. Aí não sabe o porquê que Deus não respondeu ainda. Por que a restituição ainda não chegou. Um tempo desse para trás, o pastor falou de restituição em setembro, numa palavra que ele ministrou. Que inclusive foi a mesma palavra que ele pregou no culto da virada. Em setembro, quando ele falou disso, da restituição, Deus colocou no coração dele para colocar o tema no ano. E eu preguei a mesma palavra no meu prédio. Aí um irmão me perguntou, pastor,
quando está demorando para Deus restituir, quer dizer que os juros está acumulando? Era para ser 120%, mas como demorou, agora vai ser o dobro? Ou era para ser o dobro, mas como demorou, agora vai ser 5 vezes mais? E na hora eu respondi para ele, eu falei, ou não, né, irmão? Pode ser que está demorando e está subtraindo do que você tinha para receber por causa da motivação do coração. Aí ficou ruim, hein? Porque, como diz o outro, eu estou achando que eu estou com juros para receber, está correndo um risco de eu ter menos. Claro, irmãos. Por quê? Porque se a motivação for errada, Deus não pode vir fazendo. Esse povo mostrou, a motivação deles estava errada. Adiantava Paulo ficar mais 2 anos ensinando eles? Não, eles perderam o acesso. Perderam. Ficaram de fora. E qual que foi o efeito disso? O efeito de um coração empedernido é que eles ficaram de fora do mover de Deus. Aqueles que estavam com o coração de carne, recebendo ensino, não só viram os milagres que Paulo fazia, que Deus fazia por intermédio de Paulo, na verdade a palavra coloca, como também foram instrumentos usados por Deus para pregar o evangelho, ao passo dando ensejo que todos os habitantes da Ásia fossem evangelizados. Olha que mover, milagres, coisas extraordinárias aconteceram, ao passo de que, aí olha que interessante, porque sem revelação, tem gente que vende toalhinha, porque a toalhinha ungida tem poder, e eles usam de base isso daqui. Os demônios e as enfermidades saíam diante de aventais, utensílios de uso pessoal de Paulo. Quem olha para isso conclui? Então é o seguinte, se for alguém que tem muita unção, que usar um avental, que a palavra está aqui, avental, na verdade é uma toalha, porque esse avental era para secar o suor mesmo. Você estava ali pregando, e um suadouro louco, porque não tinha ar-condicionado para ninguém ficar com frio igual hoje, eles ficavam com calor. E aí o pregador, pingando suor, ele usava o avental para secar. Só que um só vai ficando nojento, vai dando até gastura nas irmãs. Né? Imagina, você vai vendo que a toalha assim já está o ranço. Você já limpou tanto suor, que aí a irmã já fala, se ele passar essa toalha mais uma vez no rosto dele, eu vou embora. Então tinha um monte de toalha para ser usada durante o culto. Mas o que alguns faziam, irmãos? Pegava essa toalha, lavava ela e usava também quando eles iam pregar. Por quê? Porque tinham muitas toalhas para serem usadas. Vocês estão entendendo? Tinha um estoque de toalhinha, porque todo mundo que ia pregar precisava de várias. Só que essas toalhinhas, eles também utilizavam porque eles foram por aí para pregar o evangelho. Muitos, na verdade, até emprestaram a própria toalhinha dele para Paulo durante alguma pregação, que o estoque de toalha ainda não tinha secado, talvez naquele dia choveu, estava no varal, mas choveu, molhou tudo. Paulo agora precisa, não, usa a minha que eu não usei ainda. Só que aí depois de lavar de novo e ele pegar essa toalhinha de volta, aí ele vai lá para outra cidade pregar o evangelho, e de repente ele pega essa toalhinha que Paulo também usou. E os demônios saíam, as enfermidades fugiam. Aí muitos atribuem o poder à toalha, à plantinha da folha da oliveira do Getsemane, né? A itens, utensílios. Não é isso que tem poder. Sabe por que as enfermidades saíam e os demônios fugiam? Tudo estava ligado com o ensino. Se esse cidadão que está aqui, está com essa toalhinha que Paulo usou, significa que ele estava lá ouvindo Paulo pregar. Ele crê no mesmo que Paulo crê. Ele aprendeu com Paulo e está aqui repregando o que ele está pregando. Então, antes dele me expulsar e me mandar para lugares áridos, me prender no abismo, para eu ficar lá esperando o dia do julgamento, para eu ser lançado no lago de fogo, eu já vou sair agora e caçar outro para eu entrar. Eu já vou caçar meu rumo aqui antes. Porque tudo por causa do ensino, irmão. Vocês entenderam isso? Mas se quiser comprar uma toalhinha por R$500, eu tenho para vender. Eu vou ali em Campinas, compro por 10, te vendo por 50,
uma margem de lucro absurda. Esses dias eu vi vendendo até sabonete para purificação espiritual. Você vai comprar um sabonetinho, era R$200 o sabonete. Eu falei, de que marca isso? Deve ser alguma marca que vende lá em Paris, na Champs-Élysées, lá, assim. Uma marca de cosmético mundial. Não, é Palmolive. R$200, mas fulano de tal orou por esse sabonete. E quando você tomar banho com esse sabonete, todo encosto, todo urucubaca vai sair. Isso é macumba gospel, irmãos. É vender amuleto, você chuta que é laço. Resumindo, olha o mover que... Mas se quiser o sabonetinho, eu vou lá no Açaí, no Tacadão, compro caixas para vender para vocês. Isso vai dar um dinheiro lascado. Pegar o óleo soia, também pôr nos vidrinhos, vender por duzentão, dá um dinheiro bruto, porque você paga 5 no litro de óleo, vira um monte de frasco e cada um duzentão. Que é isso? A margem de lucro é absurda. Mexe com isso não, vocês entenderam? Ô Senhor. Então presta atenção, tudo estava ligado com o ensino. Quem estava com o coração correto e aprendeu o que Deus queria ensinar para ele, pôde depois ser usado por Deus para coisas extraordinárias. Obras ainda maiores. Jesus deixou bem claro, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, toma essa autoridade e vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, cura os enfermos, purifica os leprosos, liberta os cativos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito e faça discípulos. Tudo isso porque você ouviu com o coração correto, aprendeu e agora você pode multiplicar. Porque você não ouviu com o coração de pedra, você recebeu um novo coração de carne. Aí os discípulos já queriam sair correndo, aí ele falou, não, calma, vocês vão fazer isso, mas primeiro vocês vão esperar até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí foi o novo Espírito vindo. Eles tinham recebido o novo coração, e aí no Pentecostes veio o novo Espírito. E foi distribuídos como línguas de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E na primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Uau! Olha que coisa extraordinária, é o mover na vida daqueles que com o coração e o espírito alinhados com aquilo que Deus está te ensinando, vão viver não só a restituição, vão viver a multiplicação, vão viver o crescimento, vão viver a abundância, vão viver a prosperidade, vão viver a alegria, vão viver o poder, os milagres, maravilhas, prodígios, coisas extraordinárias. Tudo porque guardou o coração nas mãos do Senhor, o novo coração que recebeu dele e recebeu do Espírito e anda por ele. Aleluia! E a última coisa, como que o seu coração precisa permanecer? Vou finalizar falando isso nesses últimos minutos que eu tenho. 3 coisas, 3 características de um coração guardado. Primeiro, ele está limpo, não tem poeira impregnada nele. Mateus capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem muito crente que não vê a Deus já tem muito tempo. Não vê, não ouve, não toca, não sente, não faz nada. Por quê? Por causa do coração. Coração contaminado. Esses dias para trás também aconselhando o irmão, eu fiquei tão triste por ele. Por quê? Porque ficou tão evidente o tanto que o coração dele está contaminado com um problema, um vírus mortal, que se chama comparação. Tomado de comparação, amargurado. Como que o fulano tem tal coisa e eu ainda não? Como que Deus fez pelo ciclano, que chegou depois que eu na igreja, e ele está agora já assim e eu ainda estou parado no tempo. Como que o meu concorrente, que é ímpio, fatura mais que eu, tem um carro melhor que eu. Como que o meu vizinho, que é desviado, viajou de férias para a Europa e eu não fui nem para Caldas Novas. Tomado de comparação. Coração não estava limpo. Qual que é o problema desse coração que não está limpo?
para de ver Deus. Porque bem-aventurados, felizes, a palavra bem-aventurado significa feliz, feliz. Felizes são os limpos de coração. Por quê? Porque vão viver todos os seus dias vendo Deus em tudo. Eu estou vendo Deus nisso. Deus está querendo me ensinar, eu estou aqui para aprender. Pronto, já aprendi, agora eu posso avançar. Ó, Deus está movendo, olha Deus fazendo. Olha aqui a circunstância. Olha o que Deus está me mostrando. Ah, o vizinho viajou para a Europa, mas lá na Europa a vida dele é péssima, porque se ele morrer lá ou aqui não interessa, ele vai para o inferno. Eu não, eu estou salvo, aleluia. Eu estou salvo ficando em Goiânia, viajando para Caldas, para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, para qualquer lugar. O único lugar que eu não vou viajar é para o inferno, porque eu já fui salvo, aleluia. Coração limpo, bem-aventurado, é feliz. Aí você vê a pessoa passando até por tribulações. Mas o que a Bíblia diz que ele consegue fazer? Se alegra nas tribulações, porque sabe que a provação da fé vai produzir para ele eterno peso de glória. Que a sua fé, uma vez checada e confirmada, vai produzir para você esperança, perseverança, experiência. Então você se alegra nas tribulações, mas só se alegra nas tribulações quem está com o coração limpo. E ó, irmãos, eu sei que é péssimo falar de si mesmo, como diz o outro, pedante. Ninguém veio aqui para ouvir eu falar de mim mesmo, mas é um testemunho. Como diz o outro, eu estou aqui para falar dos casos de todo mundo que eu aconselhei, do que eu vi, mas eu tenho história também para contar, como diz o outro. Por quê? Porque recentemente eu passei por uma provação. Quando eu vim aqui, quando que foi falando nisso que eu vim? Eu não lembro agora. Foi agosto, setembro? Eu não lembro. Agosto, julho? Não lembro. Eu sei que dia 17 de julho eu recebi um diagnóstico. Estava com um tumor na tireoide. Fiz os exames e descobri que era maligno. Fui operar dia 18 de outubro. E para surpresa do meu médico, porque em nenhum exame apareceu, na hora que abriu para remover a tireoide, descobriu que tinha um monte de outros tumores na garganta espalhados. Ele removeu 6 tumores no momento ali da cirurgia, além de remover a tireoide, mas ainda vários outros permaneceram na garganta, porque não tinha como ser tirado por cirurgia. Agora em dezembro, dia 18 de dezembro, internei para fazer um processo para tomar um líquido radioativo. Tomei radiação na iodoterapia. Fiquei uma semana isolado sem poder ter contato físico com a minha família. Tudo isso. Você acha que eu estava, como diz o outro, riscando algum item da minha lista de alvos de oração? Você acha que eu orei para passar por isso em algum momento da vida? Não, meu sonho é ter câncer. Eu tenho inveja de quem tem esse testemunho para contar. Queria ter eu também, nunca passou pela cabeça. Mas agora eu já tenho um testemunho para contar. Passei por isso, aleluia. Passei, já é passado. Já passei, já estou aqui pregando para você. Depois da cirurgia eu não dava conta de falar por 5 minutos. Depois 10, 15 minutos, meia hora, foi melhorando. Sábado agora eu fiz uma reunião dos empreendedores lá no meu prédio, falei por 2h30. Saí de lá feliz, os irmãos, e aí, está feliz que a reunião foi boa? Eu falei, eu estou também, a reunião foi ótima, mas eu estou feliz que eu dei conta de falar por 2h30. Porque 2 meses antes eu não conseguia falar por 10 minutos direto. Então, olha, estou aqui restaurado. Mas você sabe, durante essa situação toda, um testemunho de muitos, que foi o quê? Pastor, você está bem? E eu falava, estou. Está mesmo? Pode se abrir comigo. Pode falar. Não, eu estou. Não, pastor. Está só nós aqui. Seja honesto. Eu estou sendo, eu estou bem. Mas a pessoa, ela duvida, ela acha que é a reputação. Eu estou tentando aparentar que eu estou bem, mas na verdade não, eu estou uma miséria, eu estou um trapo. Chego quando eu estou sozinho, eu morro, mas na frente dos outros eu tenho que ter uma imagem. Que dia que eu estou preocupado, o que os outros vão pensar de mim? Não. E aí antes da cirurgia, Deus falou algo comigo. Deus falou comigo. Tanto que até gravei um videozinho e postei. Foi até inclusive quando eu falei disso, que muitos nem sabiam, né? Na noite antes de eu operar.
eu falei, olha, Deus falou algo comigo, Salmo 112. Falou, o homem de Deus, o justo, não se atemoriza de más notícias. Antes o seu coração é firme, porque ele confia no Senhor. Deus falou comigo, essa é a segunda coisa que você tem que ter. Primeira coisa, sinal de um coração guardado é um coração limpo. Segunda coisa é um coração firme. Firme. O que Deus falou comigo? Sabe por que você não está mal? O povo não está acreditando que você está bem. Eles acham que você deveria estar mal. Mas sabe por que você não está mal? Porque as notícias ruins que você recebe não muda o seu coração. Porque o seu coração está firme. Aleluia. E aí Deus ainda falou mais comigo. Mas você quer ouvir mais? Você também não fica feliz por causa de notícias boas que você recebe. Porque você não precisa de notícias boas para ficar feliz. A minha felicidade já foi plantada dentro de você. Minha felicidade dentro de você não é de fora para dentro, não é algo que você ingere, que você come, não é um lugar que você visita, não é uma coisa que você compra, não é uma notícia que você recebe. Não, a minha felicidade já está dentro de você, ela jorra de dentro de você. São rios de águas vivas que vão jorrar de dentro de você, que vão fluir. Compartilhei esse testemunho. Estou aqui para falar para você. Deus quer ver você sempre com o coração limpo. Deus quer ver você com o coração firme. E a terceira coisa, Ele quer ver você com o coração puro. Última coisa, Salmo 51, versículo 12. Essa é a oração do salmista. Davi está clamando. Clamando. Qual que é o clamor dele? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a oração que eu quero fazer com você aqui agora. Tem outras orações que o salmista de Salomão também fala, outros profetas falam. Você pode pedir, Senhor, esquadrinha o meu coração. Você sabe, eu acho particularmente que esse texto tem tudo a ver com o meu esboço. Não coloquei ele aqui, porque me ocorreu depois. Mas cabe perfeitamente. Porque esquadrinhar o coração, Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Presta atenção, porque esquadrinhar o coração significa pegar ele, cortar em pedacinho, olhar pedacinho por pedacinho. Nessa situação, ele não interpretou exatamente, porque não tinha tecnologia para isso. Mas hoje a gente pode colocar da seguinte forma: Senhor, coloco o meu coração no microscópio. Olha lá cada milímetro, cada polegada, cada medida que entre na física quântica. 8 casas depois da vírgula. 0,00000. Olha cada parte microscópica lá do mundo quântico do Homem-Formiga. Vê se tem qualquer poeirinha. E lava. Purifica o meu coração, endireita as minhas veredas, para que eu viva plenamente a vida que o Senhor tem para mim. Vamos fazer essa oração juntos agora? Fique em pé onde você está. Aleluia. Passei 5 minutos, ô Senhor da glória, mas o Senhor ainda vai me ajudar, que eu vou conseguir terminar. Eu prometo, quarta-feira nós vamos acabar no horário, mas eu quero que agora você ponha a mão no seu coração, e você vai orar. Agora, irmãos, olha aqui para mim. Se vira. Agora é cada um por si, Deus por todos. Chupa essa manga, como diz o outro. Pega e resolve. É cada um por si mesmo. Inclusive agora, se você nem quiser ficar do lado aí do seu cônjuge, de alguém que te conhece, para não correr o risco dele ouvir sua oração, parecer que você está dando uma indireta. Ô Senhor, me ajuda a perdoar minha esposa. Não faz isso do lado dela não. Porque se ela ouve, ela vai... Perdoar do quê? Sou tão perfeita. Senhor, me ajuda a perdoar meu pastor. Se você fizer essa oração perto de mim, eu te dou um cascudo. Não faz não. Então, para ter mais liberdade, se precisar, anda pelo prédio. Mas ora agora, você vai pedir para o Senhor: vem com a máquina de pressão e lava o meu coração, Senhor.
tira toda poeirinha que for, mas eu quero ter esse coração limpo, firme e puro, para viver plenamente a restituição, o mover do Senhor, os milagres e tudo mais que o Senhor quiser fazer na minha vida. Feche os seus olhos, comece a orar. O teclado vai tocando, mas vai orando, feche seus olhos. Aproveita agora essa oportunidade e pede para Deus vir lavando o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Oh, rebalabassuri, etere, balabassoro, cotorobo, serequetere. Oh, requetere, balabassuri, etere, balabassoro, cotorobo, serequetere. E alabassuri, etere, balabassoro. Familiaridade, todo mundanismo, toda paixão pelas coisas do mundo, remove, Senhor, remove toda insatisfação, remove toda ingratidão, remove todo medo, remove, Senhor, hoje toda paixão, ó Deus, mundana, remove toda poeira do nosso coração, Senhor, livra-nos, ó Deus, de tudo que nos assedia, todo pecado que tenazmente nos assedia, todo pensamento que produz justiça própria, merecimento, remove, Senhor, lava nosso coração, lava nossa mente, lava nossa alma, lava as nossas emoções, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, cria em nós esse coração puro, renova em nós o espírito inabalável. Nada vai nos tirar da posição que o Senhor nos colocou, nada vai nos tirar do mover do Espírito sobre nós. Oh, porque nós estamos revestidos da armadura e depois de termos vencido tudo, permaneceremos inabaláveis. Oh, Espírito Santo de Deus, renova hoje o encargo, renova a admiração pelas nossas lideranças, renova a gratidão por tudo que temos, renova a alegria, renova o poder, renova o amor pela sua palavra, renova o amor, o encargo pelo ensino, pela vida da igreja, pela congregação, renova o encargo pela obra de Cristo, renova a disposição de investir para que mais vidas sejam alcançadas, renova o encargo de discipular, o encargo de aconselhar, renova. Oh, de balabassuri, etere, balabacê, de balabassuri, etere, balabassuri, etere, balabá. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem e renova, Senhor. E balabassuri, etere, balabacê. Oh, Senhor. Aleluia, por um instante ainda com a mão no seu coração, mais baixo um pouquinho. Eu quero que você preste atenção agora na minha oração. Vou orar por você. Eu sinto encargo no meu coração de liberar algumas palavras da parte do Senhor aqui hoje. Pai, eu declaro nessa hora no nome do Senhor Jesus, que o Senhor vem com as águas purificadoras, o Senhor vem com as águas que fluem, que correm do teu trono, com as águas copiosas do Espírito, e o Senhor vem lavando o nosso coração, removendo dele toda poeira que fica impregnada, toda paixão pelas coisas dessa vida, toda ingratidão, toda comparação.
toda amargura, mágoa, ressentimento. Senhor, remove toda indiferença, toda familiaridade. Senhor, remove todo medo, remove todo desânimo, remove tudo isso. Lava o nosso coração hoje, nos habilita para viver o mover que o Senhor tem para nós. Renova, Senhor, renova o encargo pela palavra, renova o encargo por ler a Bíblia, remove o encargo pela oração, pelo devocional, por gastar tempo na presença do Senhor. Renova o encargo por louvar e adorar o seu santo nome, com todo o nosso coração, porque é assim que nós o encontramos, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Pai, assim, ó Deus, nós seremos achados com um coração limpo, puro e firme na presença do Senhor. Renova, Senhor, renova a admiração, ó Deus, pela liderança. Renova o encargo pela vida da igreja. Renova a disposição de investir tempo, disposição, ensino, recurso, dinheiro. Remove, ó Deus, o encargo, para que ao fazermos isso, mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem, pelo caminho, pelo Evangelho de Cristo. E assim, ó Deus, viveremos esse mover poderoso, sobrenatural, milagres extraordinários, crescimento, multiplicação sobrenatural em tudo que está nas nossas mãos. E eu declaro que é isso que vai acontecer. A igreja vai multiplicar, as vidas vão multiplicar, os recursos vão multiplicar, o seu patrimônio vai multiplicar, suas férias vão multiplicar, o descanso vai multiplicar, a alegria vai multiplicar, a unção vai multiplicar. Tudo que o Senhor colocou nas suas mãos vai ser multiplicado em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.